Hoje a conversa é com o advogado tributarista André Blanco, sócio do De Simone Blanco Advogados, que há muitos anos trabalha nessa área de tributário. Eles têm um escritório, lógico, eles não atendem só nessa área, mas são especializados nesse tema. Eu vou conversar com ele sobre uma questão que hoje bate na cabeça de todo mundo. Todos os candidatos hoje à presidência falam muito sobre isso, os economistas, que é a reforma tributária. Bom, primeiro, obrigada, André, por nos receber aqui no seu escritório. Como que você pensa sobre essa reforma tão esperada que não sai? Boa tarde, Cláudia. Obrigado mais uma vez. Sempre bom estar com vocês aqui conversando sobre esses temas. A reforma tributária é um projeto importante e pendente na pauta do país há mais de 20, 25 anos, né? A Constituição Federal atual dividiu os impostos entre os entes da federação e é exatamente no ICMS que a gente tem o maior problema. Há uma complexidade na legislação, são 27 legislações, cada estado disciplina a circulação de mercadorias de uma forma e os empresários que atuam nacionalmente têm uma grande dificuldade em cumprir a legislação e atender a demanda de investimento em equipe e tecnologia para atender às obrigações tributárias. Então a pauta da reforma tributária envolve não só a redução de tributos, que é um anseio de todo empresário, mas também a simplificação das obrigações, a simplificação no cumprimento das obrigações tributárias. Hoje, a gente falando especificamente do setor atacadista distribuidor, que vocês atendem há bastante tempo, aliás, o que é a preocupação? A maior preocupação deles é esses impostos? Porque se ele tem a sede aqui, mas ele vende para lá e recolhe na fonte, esta é a grande questão, esse é o X da questão, é isso? A carga tributária, quanto mais elevada ela é, mais há uma distanciação entre os contribuintes de fato e de direito e os sonegadores. Então ainda há uma discussão sobre a concorrência entre quem paga e quem não paga tributos, né? Então a substituição tributária inverteu essa posição, trouxe para o universo da arrecadação a boa parte da economia que ficava à margem da tributação, na medida em que passou a cobrar tributos dos primeiros entes da cadeia de distribuição. Então importadores, fabricantes são os responsáveis pelo pagamento do ICMS ao longo de toda a cadeia, e isso realmente trouxe para a tributação as empresas que sonegavam ou boa parte da economia que não recolhia os impostos. Então a preocupação de quem paga imposto é que todo mundo concorresse de forma igual nessa cadeia de abastecimento. Você acha que essa mudança que está sendo esperada pode se concretizar ano que vem, independente de quem for eleito? A reforma tributária está na pauta de todos os governadores, todos os candidatos à presidência, mas há uma reforma em especial que é a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, que é uma proposta do Bernard App, que é da LCA Consultores. Ele foi um homem de confiança do ministro Mantega e do governo Lula. Chegou a ser o segundo homem no Ministério da Fazenda e havia uma expectativa de criação de um imposto único, um imposto que pudesse substituir o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI. Então incluir 5 impostos num único imposto, isso simplificaria e promoveria uma redução na carga tributária. É uma reforma ambiciosa e talvez difícil de ser implementada porque depende de uma alteração na Constituição Federal. A gente precisa de uma alteração política
muito grande. A gente precisa de uma reforma na Constituição Federal que permita uma nova distribuição de receitas entre os entes da federação. O Brasil está passando dificuldades econômicas sérias, aí a gente pode falar muito mais acentuado nos últimos 3 anos. O empresariado, por um lado, sofre para ter que pagar imposto, o empregado também sofre porque não tem, o desempregado perde o emprego, dizem que não são mais 13 milhões, são 25 milhões, porque tem aqueles que já desistiram. Como é que você acha isso? Como é que você, se fosse falar para um empresário, como é que ele tem que pensar? Não, eu tenho que resistir, eu tenho que batalhar, Qual que seria seu conselho? Você deve ouvir um monte de queixas. Exato. O empresário não pode esperar a reforma tributária acontecer, né? O planejamento tributário é uma medida administrativa, é uma ferramenta que os empresários têm usado porque eles precisam cumprir a legislação e colocar no custo da produção ou no custo da distribuição de mercadorias a carga tributária atual, né? Então, o planejamento ainda é uma forma eficiente de equalizar e se colocar em nível de concorrência iguais aos demais, né? Você que foi conselheiro do Ministério da Fazenda, como é que você vê isso hoje? Como é que está Brasília nessa situação? Que o Ministério está atuando, não está? Está esperando mudar tudo de novo? Na verdade, o governo sofre com custo elevado da máquina administrativa e a solução dos governantes não passa, como seria lógico presumir, pela redução das despesas, mas sim pela criação de novos tributos, né? O governo voltou a perder algumas batalhas judiciais na parte tributária, então há uma importante vitória dos contribuintes na exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Isso deve promover uma redução grande na arrecadação federal e isso fatalmente vai ser compensado de alguma forma com a criação ou aumento de novos tributos. André, você é advogado, é quase um psicólogo, um terapeuta, um médico. Como é que você vê hoje esse Brasil? Você é um otimista? Eu sou um otimista, mas a gente que trabalha com planejamento, a gente tem que pensar no pior cenário para produzir planejamentos consistentes que possam ter o mínimo de previsibilidade para atender a atividade econômica dos empresários. Então, há sim uma preocupação de que a gente tenha chegado realmente num nível muito alarmante e o empresário ele é penalizado com a carga tributária e muitas vezes é visto como um vilão pelos entes de arrecadação, pela máquina administrativa, pelos agentes de fiscalização e na verdade o empresário é quem produz o emprego, quem produz a circulação de mercadoria. Então eu acho que em algum momento a gente terá uma simplificação da carga, pelo menos com o objetivo de tornar mais eficiente a atividade tributária e a própria arrecadação do governo. Para finalizar, se você fosse dar um conselho para quem está nos assistindo, qual que é a melhor orientação? Planejamento, é isso? Eu acho que o planejamento ainda é uma ferramenta indispensável. A gente tem uma máquina administrativa complexa, os presidentes e os grandes diretores financeiros das empresas brasileiras costumam dizer que o que se faz aqui em termos de competência na administração tributária não tem valor no restante do mundo, porque a matriz fiscal normalmente é neutra e o que se prestigia e o que se privilegia é a eficiência em termos de gestão. E isso que se faz aqui no Brasil, todo o tempo que se gasta com a administração tributária não tem grande valor no restante do mundo. Mas eu acho que ainda há
bastante para ser feito em termos de interpretação da legislação atual. O empresário pode se socorrer do judiciário ainda. A gente voltou à fase de grandes teses que podem promover a economia de tributos através da discussão judicial de alguns tributos, e há sempre uma preocupação dos empresários com o cumprimento da legislação tributária. Então a revisão fiscal, com vistas não só a encontrar créditos que não tenham sido aproveitados, como evitar o recolhimento incorreto ou não atendimento à legislação tributária, é também uma preocupação que tem que estar na pauta dos empresários ainda. Tá bom. Bom, ele é especialista, ele sabe o que está falando, então vocês escutaram, acho melhor ouvir essas orientações e se preparar, não é, André, para um Brasil que pode ser melhor, né? A gente tem que acreditar nisso. Fique por aí, obrigada, André, e fique por aí, assista nossas notícias, nossas entrevistas, e eu fico com você para outras entrevistas tão esclarecedoras como essa.